Muito bem, estamos de volta para mais uma temporada do BordaCast. Esse que é o podcast mais subversivo do campo analítico. Eu sou o Lucas Pires falando aqui diretamente com vocês. Comigo estão hoje Jéssica do Carmo, Camila Cuxineira, Augusto Vaz e Paulo Henrique, o PH. E hoje vamos falar de um assunto que concerne a todo psicanalista, que é a sua formação. Porque é o seguinte, né, pessoal? Recentemente se instalou em nosso campo uma discussão sobre a possibilidade de um curso de graduação em psicanálise, né, por vocês já estão sabendo disso, numa instituição privada, né, é importante frisar isso, bem como a necessidade ou não da regulamentação da nossa área, né. Pensando que nosso campo se forma com um esquema piramidal, né, onde aqueles que estão no topo detêm certo poder, enquanto os iniciantes que estão na base permanecem angustiados, inseguros, e isso sendo um dos fatores que perpetua a postura de cada um sempre acaba fazendo como achar melhor, né. Alguns vão dizer que seria a expressão do seu desejo singular, já que estabelecer consensos dentro do nosso meio aparece como um desafio infranqueável. Esse cenário, na nossa leitura, aqui na Borda, é possível graças aos fundamentos liberais da psicanálise, que sustentam a postura conservadora frente a certos temas espinhosos referentes à formação, como dinheiro, individualismo, diploma, autorização, nomeação e reconhecimento. Podemos observar em diversas falas de nossos colegas, inclusive em jornais de grande circulação pelo país, argumentos que apontavam a psicanálise e a formação do psicanalista, né, exterior às relações de poder do capitalismo, como se ela fosse imune a isso. Precisamos adicionar também ao debate os temas do elitismo, inclusão e democratização, esse último visto como saída para o problema de formação do psicanalista e acesso da mesma. Só que, talvez para pensar uma psicanálise democrática, onde a disputa de poder seja possível, seja necessário antes pensar uma psicanálise mais justa. São diversos pontos e queremos fazer nossas contribuições para o debate. Quem gostaria de começar aí? Então, eu queria desenvolver alguns pontos que o Lucas colocou. Como o Lucas falou, existe um problema na formação do analista que envolve uma certa concepção epistemológica que esconde uma concepção política liberal. Quando falamos em expressão mais singular do desejo, em responsabilização singular, ou como responsabilização do sujeito pelo seu inconsciente, ou quando a gente entende que o final de uma análise se trata de uma separação total do outro, o que está em jogo em todas essas falas é uma estruturação epistemológica que se supõe neutra, mas que esconde uma concepção liberal. Não há como oferecer um trabalho de qualidade sem dar as condições de possibilidade para se formar um analista de qualidade. Para isso, é necessário pensar o campo como uma classe. Se não há sentimento de pertença na comunidade analítica, não tem como construir uma prática ética. Bem, o que o neoliberalismo prega é justamente o descolamento do indivíduo da sociedade. A assertiva de que o analista se autoriza por si mesmo é um prato cheio para essa lógica neoliberal. Não é necessário nenhum sentimento de pertencimento a uma instituição. Magicamente, depois de passar pela análise pessoal, resolver o meu desejo de ser analista, eu posso atender uma pessoa sem precisar dar justificativas da minha prática para nenhuma instituição. Bem, se a psicanálise é isso mesmo, ela não pode e não deve estar presente em nenhuma instituição de saúde mental. Isso porque uma clínica que flerta com a saúde mental, ela deve estar comprometida com a mudança das instituições. Também deve estar preocupada com o todo, com a política. Além disso, uma organização precisa ultrapassar a dimensão subjetiva. É preciso ter claro e objetivo qual é a ética do grupo, ou seja, é preciso uma organização conceitual que tenha coesão com o grupo. Para pensar a formação do analista, é preciso pensar também o que é a ética da psicanálise. Nós entendemos que a ética é a agência e identidade de uma
agência e identidade que requer a pertença a uma comunidade política. Para ter uma vida ética plena, é necessário a participação na vida política, ou seja, fazer parte de uma comunidade política é fonte para uma vida ética. É ela que fornece normas para a nossa prática. Acredito que, para pensar a ética da psicanálise, é também necessário refletir sobre o que seria uma psicanálise justa. Para Platão, não existe análise individual sem uma análise coletiva. Por exemplo, um indivíduo injusto não poderia viver em uma cidade justa. Podemos fazer essa articulação também com a psicanálise. Se tivéssemos uma organização institucional e uma clareza do que é uma psicanálise justa, não poderíamos aceitar um psicanalista que reproduz injustiças dentro do nosso campo. Não poderíamos aceitar psicanalistas que se utilizam da psicanálise para justificar práticas como a cura gay. Para Platão, isso é muito importante, porque o indivíduo ele é um microcosmos que reflete o macrocosmos da cidade. Ou seja, o psicanalista é apenas o reflexo, fazendo de novo essa articulação, né? O psicanalista ele seria apenas um reflexo da instituição psicanálise. Se nossa formação reproduz violência, é de se esperar que os psicanalistas reproduzirão violência. Não dá para plantar lírios esperando colher rosas. A gente precisa entender que... Nossa, eu ri com a cara do PH, desculpa. A gente precisa entender que a nossa formação não depende só de nós como indivíduos apartados de um todo. A gente não é autossuficiente. Nossa formação depende de uma instituição, de normas, de ética, de política. A gente também precisa entender que nada disso é natural, nada disso está dado. A transmissão só é viável se ela tem uma certa entrada no campo. A organização institucional não está separada de uma racionalidade que se sustenta por um pensamento teórico-política. É preciso que a gente não naturalize essa organização. Nós, da Borda, pensamos que é possível modificá-la, é possível mudar essa organização, mas isso só é possível através de embates e discussões sobre a teoria e sobre como a psicanálise se organiza. Também há um certo cinismo ao dizer que a formação do psicanalista está desatrelada da universidade. Quase sempre a inserção nas escolas, elas passam pela universidade. Muitas vezes o professor de psicanálise de uma cadeira é uma autoridade da escola X e recomenda que os seus alunos se formem nessa escola. Há um certo interesse financeiro quando nos dizem que a universidade não é suficiente, que é preciso pagar R$200 para uma escola, que é preciso pagar R$100 por sessão para um analista daquela escola, para que você possa um dia se dizer psicanalista. Trata-se de uma certa reserva de mercado. O analista precisa, além do estudo teórico, também da supervisão e da análise pessoal que para eles não poderia ser acessado através da universidade. Nessas escolas também é necessária a presença de um profissional prestigiado, uma espécie de exegeta que detém um saber sobre a letra de Lacan que os outros não conseguem acessar sem a presença dele, sem a presença desse analista prestigiado. É esse exegeta que vai legitimar o lugar da formação. O valor da formação é proporcional ao prestígio desse mestre que está envolvido nessa instituição. O mesmo vale para a análise pessoal. Também são sempre processos analíticos muito longos. Se a gente levar em conta que muitos desses candidatos a analistas estão subempregados ou não exercem a profissão de clínico, muitos desses candidatos nunca conseguirão alcançar o lugar dos prestigiados analistas de escola. Se a gente prestar bastante atenção, a organização dessas escolas se arvoram por uma espécie de mercado de trabalho autofágico.
O analista se sustenta por seu prestígio e reconhecimento atendendo outros analistas que desejam ter o mesmo prestígio e reconhecimento após o fim daquela análise. Também existe um ponto interessante no analista exegeta. Não é incomum escutarmos que a psicanálise não é transmissível. Essa é uma das frases chaves para se formar uma certa dependência de candidatos a analistas em relação a certas autoridades que supostamente têm mais experiência e que acessaram quase que mistificamente o saber analítico. Enfim, para pensar uma psicanálise justa, também precisamos entender que, além de lidarmos com o sujeito da linguagem, também lidamos com o cidadão, com o trabalhador. Precisamos entender que o sujeito é inapreensível, é uma ilusão de linguagem. O conteúdo do sujeito me vem das interações. O discurso não é simplesmente o que o analisando me fala. Ele está determinado ao contexto em que o paciente se insere. Enfim, queria só desenvolver um pouco o que o Lucas trouxe. 2 pontos aí no que a Jess acabou de falar, né? Um que a relação dentro das escolas, né, com esse analista exegeta, né, que já tem mais tempo de experiência, mostra como a relação com o saber na nossa formação acaba passando por essa ideia de ascese, né? Primeiro alguém tem que passar por uma certa purificação, né? Muitas vezes essa purificação acaba sendo a análise pessoal, porque é lá que você vai aprender a verdade única do seu desejo singular, ou o que quer que isso queira dizer. E aí você poder transmitir alguma coisa. Diz que é intransmissível. Um outro ponto também, né, pensando no mercado de trabalho, é como a gente, como eu poderia dizer isso, acaba muitas vezes fazendo para se inserir no mercado de trabalho, né, porque você, se é contratado em algum lugar, você não é contratado como psicanalista, você é contratado, quem fez a graduação, como psicólogo, né, e lá, enquanto psicólogo, você se utiliza da psicanálise. Então, são coisas que acabam acontecendo fruto dessa nossa situação aqui, né? Sim, com certeza, meu amigo, com certeza, é isso aí que aparentemente tá acontecendo. Gostei da fala da Jess, porque, embora ela fale de maneira calma, né, os argumentos são ferozes, né, mas eu achei importante talvez destacar aqui algumas coisas que a gente tem tentado discutir lá na borda, né, através de alguns textos que a gente tem lançado e também através de algumas discussões internas que nós temos tido sobre o tema da formação. Acho que um ponto que talvez seja interessante e que para a gente particularmente traz certa perplexidade, né, é o quanto, vamos dizer assim, o campo ele costuma colocar de maneira muito taxativa alguns textos, né, como referência para se pensar a formação psicanalítica, mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai fazer um exame desses textos, a gente encontra argumentações um pouco diversas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a possibilidade de uma universidade de psicanálise, né, a possibilidade de qualquer tipo de regulamentação, geralmente os nossos colegas se colocam de maneira negativa e colocam para a gente como horizonte de trabalho justamente o texto da análise leiga, né, que é um texto de 1926, um texto muito famoso do Freud, onde ele vai abordar essa e uma série de outras questões, né? E o impressionante é justamente isso, quando a gente abre o texto e vai fazer uma leitura um pouco mais atenta, a gente vai encontrando uma série de colocações do Freud que são muito estranhas, vamos dizer assim, àquilo que hegemonicamente é transmitido na psicanálise, né, sobre essas questões, né? Então, por exemplo, tem uma hora que o Freud vai falar lá sobre justamente a possibilidade de haver uma universidade de psicanálise. E, curiosamente, ele se coloca de maneira afirmativa, né? Ele endossa a possibilidade desse tipo de coisa acontecer, desse tipo de instituição ser criada, né? Então, isso é interessante para a gente, para nós começarmos a pensar o que de fato acontece, né? Por que a despeito de alguns textos serem apresentados para a gente de maneira canônica, de maneira inquestionável, né? De maneira muito, vamos dizer assim, decidida, né? Como se os argumentos já tivessem muito bem estabelecidos,
a despeito de tudo isso, de todo esse cenário, a gente encontra uma série de coisas muito divergentes nesses textos, né? Então, acho que, e é isso que a gente está tentando discutir lá na borda, esse cenário de aparente contradição, talvez aponte para a gente a existência de interesses escusos, né, dentro dessa argumentação, né, interesses que talvez a gente não esteja considerando muito bem, né, por que alguns temas aparecem como um tabu, né, quando na verdade se a gente for para esses textos canônicos a gente encontra um tratamento diferente, né, para essas discussões, né, porque é isso, o colega Érico Andrade, por exemplo, fez aquele texto lá na Folha sobre a formação do psicanalista, falando lá de certa democratização. Daqui a pouco a gente pode até abordar um pouco essa discussão. E logo em seguida vieram uma série de outros psicanalistas, né, publicando em outros veículos na mídia, né, para se colocando contra, né, a ideia, né? Então, e aí aparece uma série de argumentações que tentam deslegitimar essa tentativa de democratizar a psicanálise. Embora seja importante também considerar que é preciso se questionar sobre o próprio sentido do que é essa democratização, né? Porque eu acho que talvez isso talvez também precise ser discutido, isso talvez também precise ser disputado, né? Porque, por exemplo, para nós aqui na borda, seria interessante destacar a ideia, por exemplo, de que os impasses da nossa formação não vão ser resolvidos tão somente com a promoção de estratégias, né, como, por exemplo, bolsas, né? Então, bolsas para pessoas negras, bolsas para pessoas LGBTQIA+, né, dentro das escolas, né? Para a gente é importante sublinhar que não que nós somos contra a utilização desse tipo de estratégia, mas que esse tipo de estratégia ele tem um certo limite, né? Porque é justamente isso, a sensação que dá é como se a inserção de um determinado grupo de pessoas dentro da escola fosse suficiente para a promoção de uma transformação no interior dessas escolas, né? Para a transformação da própria instituição. Acho que isso é muito delicado, porque nesse processo a gente se esquece de interrogar a dita tradição psicanalítica, né, enquanto, vamos dizer assim, elemento teórico, né, que a tradição não é justamente esse um dos também argumentos chaves para os nossos colegas, né? Então, a psicanálise tem toda uma tradição que precisa ser respeitada, né? Então, a psicanálise tem o quê? A psicanálise tem um lastro histórico, né, de coisas que foram construídas e que precisam ser mantidas, né, a despeito de qualquer tipo de interrogação. Muito bem, nós aqui na borda estamos interessados em discutir e interrogar justamente essa dita tradição. E esse posicionamento nosso implica um tipo de colocação que discuta esses elementos teóricos que estão regendo essas instituições, né? Quer dizer, qual o nosso ideal de cura, né? Como é que um analista opera, né? Que tipo de ferramentas clínicas o analista ele se utiliza para dirigir um tratamento, né? Esses elementos eles parecem meio intocáveis, né, para os nossos colegas e acho que eles são tão importantes quanto a tal da inserção desse grupo de pessoas marginalizadas para a discussão que a gente está fazendo aqui, né? Sim, eu acredito que são importantes também, porque pegando o gancho da tradição, é uma tradição fundamentada numa teoria que tem elementos problemáticos até hoje em dia, né, 2022. Sim, vamos datar o nosso programa aqui. Mas a gente tem até hoje problemas de tratar trans com psicose, né? Então a gente vai querer simplesmente, para mudar o campo, pegar essas pessoas via bolsa e jogar numa escola que vai maltratar mais ainda essas populações. Então acho que é um problema que a gente tem que estar atento também, né? Sem esquecer como você falou. Não, é porque é um debate sobre a própria estrutura da formação, né? Então, que condições a gente pode ter para, de alguma maneira, reformar a estrutura dessa formação, né? Porque não é tão somente um trabalho, né, de simplesmente
colocar essas pessoas dentro das instituições e esquecer esses determinantes fundamentais, porque o perigo é justamente esse, a gente colocar essas pessoas dentro dessas instituições e a força dessas instituições acabar naturalmente, obviamente, formando essas pessoas a partir desses paradigmas que não são interessantes para a gente, né? Que não dizem, vamos dizer assim, que não dizem dessa psicanálise mais justa, né? Que a gente está falando aqui, né? Então, esse é o perigo, né? E o quanto isso não pode também, de certa forma, desmobilizar uma certa potência que essas pessoas poderiam ter, e às vezes até têm, né? De uma certa transformação. Porque isso, né, se elas são colocadas, né, num ambiente ali hostil, mas que de certa forma tem uma autoridade, o quanto isso não vai ali modificando, né, isso que pode ser uma proposta inicial de uma pessoa, de um grupo, né, que tem ali para realmente uma transformação. A gente sabe que não podemos ser ingênuos de acreditar que porque, né, essas pessoas estarão nesses espaços, isso ali, né, a própria proposta não pode ser modificada, em razão, né, e para assegurar essa tradição, né, acho que o PH trouxe sobre a tradição é super importante, né, eu acho que é alguma coisa, né, que o Freud já estava preocupado desde o início, né, em 1910, com a IPA, houve também a formação de um certo comitê, né, chamado Comitê Secreto, durante um certo tempo, até mais ou menos 1926, né, que alguns discípulos de Freud participavam justamente nesse período para evitar, né, certa contaminação, digamos assim, da proposta inicial de Freud, por conta de algumas dissidências que estariam havendo, né. Ali a gente teve 1911, 1912, a gente tem o Adler, o Jung, por exemplo, que acabaram ali, né, se separando dessa proposta inicial de Freud, e como isso, de certa forma, preocupava os analistas da época, justamente por conta dessa formação em psicanálise, né? E aí é interessante porque já nessa época a formação em psicanálise, né, ela era muito atrelada à ideia da análise didática, né, que não deixava de ser uma análise pessoal, e a gente pode pensar um ambiente individual. Então, como desde o início a nossa formação dá muito peso a essa individualidade, né? Jéssica também falou ali da questão do singular. Então, o Freud tem, né, textos ali onde ele vai falar ali de como a teoria, né, apenas a teoria, ali o que estava, né, sendo transmitido aos analistas para a formação naquela época não era suficiente para assegurar uma certa convicção necessária à perpetuação da psicanálise, né? Então ele fala isso, por exemplo, no caso Hans, em 1909, na recomendação aos médicos que exercem a psicanálise, em 1912, fala na análise leiga, né, que PH lembrou, em 26, fala na análise terminável e interminável, e outros textos também, né? Então seria necessário ao Freud, e isso, né, junto a outros discípulos assim, passar por uma análise didática para que se configurasse essa convicção. E é interessante porque quando, né, hoje em dia, há um questionamento, né, sobre essa estrutura de formação, sobre a própria teoria, sobre pontos ali, né, falhos ou contraditórios que possam haver, muitas vezes, né, acho que mais de uma vez ali, as pessoas são ali direcionadas a uma análise pessoal para tratar dessa dúvida ou dessa questão, né? E aí, lendo esses textos de Freud, me pareceu interessante porque a gente pode pensar, né, mas por que enviar alguém para uma análise pessoal se a dúvida da pessoa é teórica, né? E talvez esteja ligado a isso, a essa ideia de que na análise pessoal a pessoa vai ter a convicção necessária para não mais questionar a tradição, né? E como isso se torna problemático porque é isso, né? Um campo onde não há uma certa possibilidade de mudança ou de questionamento, a gente sai de um campo ali investigativo, né? A gente pode até pensar científico, e a gente entra num campo religioso, né? Isso a gente também em alguns posts já comentou, né? Já falou, e trazendo, né, isso que a Jéssica comentou antes, que eu acho super importante, sobre a questão da singularidade, sobre a necessidade ali, né, do sentimento de pertencimento dos pares, porque a gente já até falou, né, em outro podcast sobre essa questão do grupo, né, como os grupos aparecem como algo muito ameaçador à psicanálise, né, e sempre, né, sendo ali desacreditado, né.
A gente vê a leitura hoje em dia como isso é feito, né? Mas quando a gente vai buscar a formação, né, o peso institucional dessa formação desde o início da psicanálise, a gente vê como é fundamental a articulação de grupos, né, justamente para a existência da psicanálise. Mas, né, se a gente pensa ali o quanto a análise pessoal ou didática, né, ganha relevância, né, dentro do tripé, dentro da formação, a gente vê como isso fica às vezes muito reduzido a essa dimensão individual, e aí a gente perde, né, justamente o pensamento da necessidade do grupo para a autodeterminação, que é algo que a gente, né, vem trabalhando. Acho que é algo que vocês vão poder conferir na próxima revista da Borda Lacaniana, onde a gente vai ali articular o tema da política e da psicanálise, né, os artigos, e a gente vai falar um pouco sobre essa questão, por exemplo, da autodeterminação, né, porque quando a Jéssica, por exemplo, falou da justiça, né, uma psicanálise mais justa, né, a justiça ela vai ter que ser concebida como a realidade existente da autodeterminação, onde diferentes esferas, né, por exemplo, a esfera social, política, né, elas não podem estar excluídas. Então, se você não pode se autodeterminar, né, se não há essa esfera justa. Então, como, né, fica difícil a gente pensar numa autodeterminação, ou, como, né, Jéssica lembrou do autorizar-se de si mesmo por fora de um grupo. Isso não é possível, né? E quando a gente fala de ética, né, isso também é interessante, que a gente fala dessa ética do desejo, né, ética singular, a gente pode pensar essa ética como uma ética em que o singular se constitui numa espécie de comunidade, porque é da sua relação com a comunidade que vai vir o conteúdo do seu próprio desejo. Então, o desejo do analista, né, o desejo ali de produzir uma análise, mas também de produzir uma certa instituição, vai depender dessa comunidade, né? Então, o desejo, portanto, não vai depender de um esforço individual, pessoal, mas da relação com os outros. E isso me lembrou, só para fazer uma pequena citação de uma... Porque é interessante, né, como a gente vê no campo lacaniano, né, esse desacreditar do grupo e disso, né, que vem, de certa forma, do outro, e como Lacan dá esse peso, né, a esse chamado campo do grande outro, né. E o Miller, no livro A Lógica na Direção da Cura, de 1995, ele vai ressaltar que o desejo do analista não vem dele mesmo. O desejo do analista é a interpretação do que diz o analista por parte do analisando. Ou seja, já numa análise pessoal, a gente não pode pensar que há ali uma individualidade nesse sentido, né? Já há ali uma relação, já há uma instância relacional a partir de uma análise pessoal. Então, quer dizer, isso está dado, né, por uma certa tradição, mas como essa leitura acaba sendo muito equivocada, fazendo a gente acreditar ali que uma análise ou uma formação é solitária, que tem que ser assim, e que a gente vai precisar, né, de certa forma ali, cada um por si mesmo, que é o que a Jéssica também falou dessa lógica neoliberal, né, abstrata, vazia, né, encontrar cada um por si meios, né, para se manter nessa formação e para conseguir ali operar, né, tanto na análise com seus analisantes, como nos outros âmbitos ali também institucionais. Bom, eu acabei me dando conta de algumas coisas aqui, enfim, mas vou dividir aí o que eu teria para falar, para ver se a gente consegue conversar sobre isso, né? A primeira delas é que a gente possa retomar e lembrar, talvez, a justificativa, né, a racionalidade por trás da existência de uma universidade, por exemplo. Estou dizendo isso porque, aparentemente, e cá estamos nós discutindo esse assunto específico, tanto da democratização da psicanálise em geral, mas de uma certa concepção de regulamentação ou de universidade, em função da criação de um curso de graduação para psicanalistas, né? E o quanto que isso, de alguma forma, perturbou a chamada tradição da nossa comunidade, né? Perturbou aqueles que julgam estar autorizados por definir os meandros do nosso campo. Então, eu queria só lembrar que, por definição,
uma universidade, aliás, é bom dar uma olhada no surgimento das universidades, na transformação das universidades do período escolástico para a transformação pós-Revolução Francesa, por exemplo, como que elas estavam diretamente, necessariamente atreladas a um ideal de justiça, porque, por definição, uma universidade é uma instituição justa. E aqui eu vou alertar, já que há uma cisão no que eu estou comentando, porque há a realidade de fato das nossas universidades do nosso país e há a sua dimensão normativa. Né? Sobre a sua dimensão normativa, por definição, as universidades são instituições justas, quer dizer, elas são alguma coisa que rompem com uma espécie de tradição, com uma certa concepção de que determinado saber tem que estar na mão de alguns, para instituir o fato de que esse saber tem que estar na mão de todos e deve ser, portanto, gerido e pensado como um bem público, como um bem da República, como uma coisa pública. Então, assim, por definição, a universidade ela se insere aí. E qualquer pensamento sobre democracia, sobre política e justiça deve levar isso em conta. A realidade, de fato, do nosso país em relação às nossas universidades é que há um crescente e visceral avanço de políticas neoliberais que estão, de fato, aglutinando e destruindo certas garantias políticas e sociais que são inerentes à existência das definições normativas de universidade. Então, hoje nós temos o empresariado, uma lógica empresarial governando nossas universidades. Essa é a realidade de fato. O que não quer dizer, parênteses, o que não quer dizer que a luta deve ser abandonada. Pelo contrário, ela deveria, aliás, toda a luta para ser justa deveria ser uma luta por justiça, quer dizer, por universidade, quer dizer, por garantias melhores, de melhores condições, inclusão e continuação de alunos e professores e todo o corpo que faz uma universidade funcionar. Então, assim, a luta jamais deveria ser de abandono da instituição. Agora, fato é que a universidade é esse lugar que, portanto, deveria assegurar digamos assim, a laicidade de um determinado saber. A universidade deveria assegurar que o saber é laico, quer dizer que ele não é sagrado, quer dizer que ele deve ser colocado à prova da razão, quer dizer que todo saber dentro de uma universidade está submetido à razão e não o contrário. Ou seja, e mais do que isso, que todos aqueles egressos numa universidade devem ter, portanto, a disposição de disputar o saber dentro da sua instituição. Então, disso deriva na prática, né? Para todo mundo que fez aí um inventariado do que está sendo falado pelos nossos colegas, a gente tem frases como padronizar a psicanálise, assegurar uma garantia, um saber pré-existente, colocar uma forma, enfim, tem muitas outras frases e palavras que estão sendo mobilizadas para inviabilizar qualquer espécie de debate que inclua um pensamento sobre a universalização da psicanálise na forma institucional e concreta da universidade. Ora, quem passou por uma universidade, é bom lembrar isso, quem passou por uma universidade, por exemplo, de psicologia, que acredito eu que a grande maioria dos psicanalistas sabe muito bem que ela não garante absolutamente nada em relação ao saber. Que uma universidade dá fundamentos e de uma dimensão mínima do que é, portanto, que concerne a prática efetiva do psicólogo. E aqui entra uma chave muito importante para a gente poder pensar a psicanálise, e aqui pegando esse vácuo aí da psicologia, que é o fato de que, por que há uma universidade de psicologia? Por que há universidades públicas de psicologia? Por que é considerado, portanto, a psicologia um bem público, uma coisa pública? Ora, é porque alguma coisa desse saber e dessa prática é de fato concernido com o todo, é de fato introduzido e inserido num pensamento político sobre as instâncias políticas dos seus cidadãos, do seu corpo político. Então, a psicologia se concerne com uma determinada forma de estar em sociedade. E, portanto, devem aqueles que se interessam por estar dentro desse saber, orientados dentro dessa prática, devem, portanto, a eles assegurado, não o contrário, a eles assegurado garantias mínimas de funcionamento da sua prática. Acontece que essas garantias são mínimas. Por quê? Ora, não é difícil entender que a psicologia é um saber absolutamente plural.
Há uma pluralidade. As universidades de psicologia hoje, a despeito da sua veia empresarial e mercadológica, elas também têm uma veia absolutamente liberal. Quer dizer, elas suportam e sustentam uma pluralidade de concepções do que é o objeto psicológico. E sorte a sua se você encontrar uma grande multiplicidade de saberes e de cadeiras de psicologia sobre determinadas vias de psicologia que às vezes são absolutamente contrastantes. Se você for entrar numa psicologia, você vai ver uma cadeira, por exemplo, de TCC, Gestalt e psicanálise, que em absoluto se conversam. Pelo contrário, às vezes são até dissonantes. Agora, a você, por a psicologia ser um fazer que interessa ao bem público, a você é garantido o direito de poder ter minimamente um certo controle, um certo pensamento, um certo lugar de discussão para a sua formação. Agora entra o segundo ponto importante da questão. Você não sai psicólogo, né? Você não sai garantido, você não sai com um saber de psicólogo. Você sai com um mínimo básico para você se inserir e, portanto, sua prática ser reconhecida publicamente como concernindo alguma coisa que vai muito além de você e do seu paciente, que vai concernir o todo. E, portanto, a você deve ser reconhecido um estatuto específico, diferente e adicional às suas determinações antes e prévias à faculdade. Quer dizer, você é psicólogo. Você é alguém que passou por alguma coisa que foi disputada e discutida amplamente dentro da sociedade por pessoas concernidas com isso e que, portanto, garantiram um pensamento sério sobre um currículo sério que atribui a você certas responsabilidades, porque depois desse percurso você sai responsável pelo que você faz, não mais como João e Maria, mas como psicólogo. E aí, a você é dado uma dupla importantíssima que todos aqueles que passaram por esse percurso devem respeitar, são direitos e deveres. Você tem certos direitos como psicólogo e você tem certos deveres como psicólogo. A sua prática, ela sai, assim que você se forma, e se atrela a uma instituição que assegura esses direitos e deveres seus. Isso quer dizer que a sua formação está pronta? Absolutamente não. Ninguém sai formado psicólogo. Aliás, muitos dos nossos colegas e muitos de nós sequer sabem saber do que é psicologia, mas saem de uma faculdade de psicologia com a certeza, e se não tem essa certeza, é bom que leiam aquilo que assinaram quando saíram da faculdade, e saem com a certeza de que estão responsáveis pela sua ação no seu país, no seu estado, no seu município, naquilo que vão fazer. E, portanto, como trata-se de um exercício laico e não assegurado por alguma tradição dogmática e religiosa, saem, portanto, com a necessidade de se fazer reconhecer dentro de um conselho que é a expressão da sua vontade coletiva, a expressão da vontade coletiva dos psicólogos. Portanto, saem dentro de uma disciplina que é regulamentada, que está colocado de modo claro, racional e óbvio para todos os psicólogos quais são esses direitos e deveres, quais são os limites das suas ações. Então, está colocado por que, por exemplo, não pode haver cura gay, e por que isso é uma disputa racional e política, que ultrapassa a psicologia, embora a sustente. É uma disputa política que envolve valores de uma dada nação, de uma dada sociedade, de uma dada soberania. E são valores que, portanto, devem refletir na nossa prática e não o contrário. Nós somos chamados como técnicos e como juízes éticos dentro de uma determinada concepção de indivíduo, mas isso não se esgota no nosso fazer nem no nosso pensamento. Isso exige e requer algo a mais, requer instâncias superiores a nós, psicólogos, requer um corpo político, requer legislação, requer um executivo, requer um parlamento, requer deputados, requer luta e força política. Então, quem quer se haver a sério com a discussão da política, agora, para a psicanálise, tem que levar tudo isso em consideração. Porque os psicanalistas são esses que se unem e que fazem um coro e que fazem protestos no jornal em função de uma discussão sobre democracia na psicanálise, para dizer que não devem se submeter às leis dos outros. Quer dizer, esses outros que estão lutando por democracia. Não é elitismo nós cobrarmos caro, embora em certo sentido é. Elitismo é nós acreditarmos com todas as forças e ainda justificarmos com a nossa mitologia que nós não somos regidos pelas leis do povo, que nós temos outras leis e que, portanto, temos que estar à parte da sociedade.
temos que estar regidos por normas internas, por singularidade, por uma frase interessantíssima, né? Por alguma coisa que a gente só pode apostar se a gente passar pelo divã. Ora, o elitismo não entra tão somente no fato do divã ser uma coisa cara, mas ele entra quando a gente faz da nossa prática o resultado de esforços particulares e não universais. Quando nós achamos que a nossa Constituição depende de uma experiência pessoal. Justiça não se faz com experiência pessoal, isso já está mais do que mostrado há muitos e muitos anos. Basta ler simplesmente Platão e Aristóteles, para citar um que a Jéssica comentou, e outro do mesmo calibre. Então, quando se quer falar seriamente de elite, e eu acho que assim, nós da Borda, o Paulo comentou de maneira muito evidente, o fato de que há um projeto de inclusão de pessoas que estão historicamente excluídos das instituições de psicanálise. Mas, ora, isso não é sinônimo de democracia, nem pode ser. Porque quem decide pelos critérios, e esse que é o ponto central, democracia tem a ver com isso, com a universalização do poder, com a universalização das condições de possibilidade de decisão sobre todos os critérios do nosso campo. Todos. Sejam eles teóricos, desde o ponto mais simples até o ponto mais elevado, de que é quem pode ou não ser deitado num divã e por que diabos isso tem que ser o mérito exclusivo da nossa formação. Isso é uma decisão. Isso é convencional. Isso é parte de um resultado de uma disputa histórica e política arbitrária, como a Camila tinha mencionado. Então, a disputa, aqui eu vou só mostrar um exemplo. Camila falou de que parte da nossa concepção de psicanalistas ela está dependendo de uma espécie de singularidade que para por aí, ao menos é o que defende os nossos colegas. Ora, não há singularidade que não seja reflexo de uma comunidade, como a Camila falou. E que é um exemplo muito claro. Se você quer ser psicanalista e se você quer se autorizar psicanalista, você tem 2 passos, embora te digam só um, em que basta que você se autorize. Ou seja, a gente poderia até incluir um parêntese que basta que você se autorize atrelado a uma determinada escola e atrelado a uma determinada supervisão, bem como uma concepção de análise pessoal. Ora, mas se não chega alguém no seu consultório procurando um analista, você jamais será psicanalista. Jamais. E esse é um ponto-chave. Quem quiser abrir no seminário 15, o Lacan é muito claro com relação a isso. E do que depende que chegue alguém no seu consultório procurando um analista? Depende de um reconhecimento público e social do que você é. Ou seja, a sociedade, para além do que você acha que você vai dizer que você é, vai dizer o que você é. E essas condições de possibilidade de a sociedade, seja aqui o campo dos psicanalistas ou a sociedade como um todo, as condições de possibilidade são objetos e têm que ser objeto de disputa política. Ou seja, deve ser objeto de uma disputa por alguma coisa que reconheça o estatuto da psicanálise no social. E não basta, portanto, que nós ou nossos gurus escrevamos, ou que a gente escreva no jornal. Não basta. Tampouco que tenhamos canais no YouTube. Não basta. Tampouco que sejamos best-sellers. O que importa é uma disputa política por reconhecimento público. E talvez isso exija que a gente se dobre a uma determinada concepção de bem que ultrapassa a nossa crítica mais ingênua do que vem a ser o bem. E que em algum momento nós precisamos reconhecer, como bem disse a Jéssica, que o bem ele jamais vai vir da nossa concepção de psicanálise. Ele jamais. Por quê? Porque ele faz parte de uma comunidade, de um todo. E aqui só lembrar uma discussão importante que vocês podem encontrar no Hegel, no Aristóteles, é que o pensamento liberal, que é essa raiz da psicanálise hoje, ele faz com que a gente se imagine como uma determinada forma de mecanismo, como uma parte dentro de uma engrenagem muito complexa, e que basta que a depender do fato de você sair dessa engrenagem complexa, você vai manter sua função de engrenagem. Ora, o que é essa crítica, né, essa ilusão fantasiada do liberalismo, ela nos faz acreditar e nos faz desacreditar do fato de que, pelo contrário, como um organismo em que, se você, diz lá o Aristóteles, que se você amputar uma mão, ela morre, ela perde sua função, é isso que nós somos dentro do corpo político. Nós somos órgãos dentro de um determinado organismo que, em sua concepção de todo, mantém o todo vivo. Então, nós somos associados em função de uma concepção que ultrapassa
ultrapassa a própria associação. Quer dizer, é por isso que precisamos pensar a política de modo efetivo. E aqui, só lembrando o último ponto, que eu acho que a Jéssica tocou nesse aspecto, nós estamos hoje vivendo um completo esfacelamento desse ideal de política, em que nós somos impedidos enfim, nós nos impedimos de pensar o bem de forma universal e política, ou seja, como um objeto de disputa. Nós recusamos por completo qualquer tipo de pensamento sério sobre uma comunidade que esteja anterior e subjugando qualquer individualidade. Nós temos, portanto, uma comunidade que se vê mecanizada, com partes que cumprem sua função a despeito do todo. Essa ilusão neoliberal, essa ilusão de que nós temos alguma coisa nossa que é completamente indiferente do todo. Não é verdade, essa não é verdade, talvez para alguns de nós seja alguma coisa muito invisível, porque muitos de nós temos garantias, temos outros empregos, temos uma forma de nos sustentar, mas para muitos de nós, isso é a realidade concreta, o fato de que se a gente não reconhece que o todo é alguma coisa com que nós devemos estar concernido, nós não temos garantia de comer, de se alimentar. Então, vejam, falar de política de modo sério na psicanálise é entender a função orgânica das instituições e, ao mesmo tempo, entender a sua precariedade orgânica. Isso quer dizer o quê? Que elas só podem, portanto, sobreviver inseridas no todo. Ou, e aqui é um parênteses talvez o mais importante, retomando o tema da tradição, ou nós temos que concordar que a psicanálise é de fato para poucos que podem se prover, se sustentar em seu esquema piramidal, para lembrar o que o Lucas falou, em que você está dentro de uma faculdade de psicologia, reconhecido como um professor de psicologia, endereçando os seus alunos, futuros psicólogos, a uma instituição que se basta, a uma análise pessoal que se basta, ou seja, a uma certa tradição e a um certo corpo que, digamos assim, é um vacúolo dentro de um outro organismo maior, que é a política. Então, assim, acho que temos muitos elementos para introduzir, temos esse elemento da política, que se é que ela pode ser pensada de maneira séria, e eu acho que agora temos elementos para conversar, né? Eu acho interessante algumas coisas que a gente pode tentar pensar, como, por exemplo, dessas observações que estão sendo feitas sobre o campo, né, desse diagnóstico, né, de como a lógica que impera no nosso campo é desse apelo a certo senso de moralidade, né, de um conjunto pequeno de indivíduos, né, e não um debate por direitos, né, como você, né, direitos e deveres sempre andam juntos. E eu acho interessante como, por exemplo, se a gente pegar o Lacan, né, essa ideia de autorizar-se por si mesmo, né, que depois vem o complemento, né, mas frente a outros, né, então com pares, também é tratado de uma forma ligada à tradição. Você é reconhecido como psicanalista se você conseguir fazer todo esse caminho de tradição, se você conseguir desenvolver certo prestígio, né, no nosso campo. Então, isso também fica fora dessa ideia de reconhecimento que precisa passar pelo social, pelo público, o reconhecimento público, né? Como bem o camarada Augusto disse aí, né? Se não vier ninguém no consultório, você não tem como atender a pessoa, não tem como ser psicanalista. E, muitas vezes também, um parênteses aqui, o quanto do jeito que a coisa está posta, né, a psicanálise acaba sendo muitas vezes refúgio para tudo aquilo que a gente sente repulsa, é contra, como por exemplo misturas de psicanálise e religião, psicanálise, sei lá, qualquer outra coisa aí, e fala, pô, mas tá errado isso, mas não tá errado porque não tem nenhuma regulamentação, né? Pelo menos nenhuma regulamentação pública sobre isso. Por isso que muitas vezes pode acontecer de uma pessoa, um psicólogo ou psicóloga, sofrer algum processo, né, por conta de cura gay, por exemplo, e a pessoa pode se dizer psicanalista depois, e tá tudo bem. Infelizmente está tudo bem. Sim, porque aí entra uma espécie de dificuldade justamente de certo reconhecimento de parâmetros do que normatizaria uma boa prática de psicanálise, né? E acho que o ponto fundamental talvez seja esse, né? Porque a gente, nós psicanalistas, por estarmos absolutamente, né, isolados, né, de alguma maneira, ou pelo menos tentarmos, né, nos mantermos isolados, nós não temos condições de fazer nada com isso, que aparece como uma aberração dentro do nosso campo,
né? Então, só nos resta justamente adotar uma espécie de posição moralista, né? Então aparece a tal da cura gay, né? E aí vem isso, né? Dentro no interior de alguns discursos psicanalíticos, né? E o que a gente pode dizer é isso: isso aí não é psicanálise, né? E fica por isso mesmo, né? E esses não são verdadeiros psicanalistas, né? Esses com certeza não passaram pelo processo do divã porque não reconhecem a diferença. Alguém que passou por análise reconhece essa espécie de diferença, né? Então só nos resta apelar, né, para esses dispositivos que a gente tem, que são dispositivos precários, porque são dispositivos feitos para lidar com questões singulares, né, com questões particulares, né, um sintoma, alguma coisa desse tipo. Né? Então, olha como a coisa fica problemática para a gente, né, se a gente começa a pensar na política, tendo como fundamento, tendo como horizonte justamente essa dinâmica universal, né? Essa dinâmica coletiva. A partir do momento que a gente parte desse pressuposto, uma série de questões ficam mais claras para a gente, né? Embora, obviamente, à medida que ficam mais claras, ficam também mais difíceis. Por quê? Porque a gente vai ter que lidar com conflitos, né? Porque a gente vai ter que lidar com uma disputa, né? Porque a gente vai ter que no final das contas, apelar para razão, talvez, né? Para razão, né? Há também um certo discurso, eu acho que é o Lucas que falou sobre a questão da normatividade, né? Há um certo discurso corrente de que a psicanálise ela deveria renegar qualquer tipo de normatividade, que a psicanálise ela estaria além do bem e do mal também. E eu acho que a questão não é essa. A questão é a gente poder diagnosticar que normatividade seria interessante para uma psicanálise mais justa e de onde essa normatividade poderia vir. Claro, uma coisa que a gente vem discutindo bastante nas nossas reuniões é que a psicanálise ela não pode criar por si mesma uma normatividade, né? Então, você renegar esse debate produziria efeitos piores, porque negaria que a psicanálise trata também de quadros normativos, né? O ideal, retomando esse ponto, o ideal por justiça é um ideal por aquilo que deve ser, como deve ser determinada concepção prática ou mesmo determinada instituição. E ele é um objeto de disputa, sem dúvida, né? Agora, quando a gente parte de uma certa concepção, vamos supor assim, né, de que nós temos como alguns colegas gostam de sinalizar, né, uma defesa do singular, quer dizer, nós temos uma aberta e franca defesa de alguma coisa que seria, por definição, e aí caberia ver que definição é essa, por definição ingovernável, né, por definição alguma coisa que é não regulamentável por definição, quer dizer, por sua força descritiva e também normativa, né? Então, assim, é preciso, portanto, fazer uma espécie de reflexão do que seria essa espécie de concepção de singular, isso sob o ponto de vista mais simples. Do que a gente está falando? A gente está falando da efetividade daquilo que ocorre dentro de uma clínica ou das condições de possibilidade para haver clínicos. Quer dizer, é quase como uma certa concepção meio esquisita que parece está aparecendo com força aí, de que a psicanálise teria uma relação quase que direta e inultrapassável com a democracia, porque, por um acaso, a democracia teria um compromisso com um princípio tal que é a palavra livre na cidade. Ora, talvez precisássemos ter um pouco de cautela na hora de entender que a palavra livre na cidade quer dizer alguma coisa relativo a uma concepção de governo, a uma concepção do que vem a ser a estrutura da polis, do Estado e da cidade, em oposição, talvez, a uma concepção de domínio da palavra sobre o seu aspecto privado, né? Que quer dizer, uma certa concepção de singularidade, aliás, uma certa concepção de singularidade, ela não é cabível dentro de uma democracia. Por quê?
né? Democracia não se faz, aliás, política não se faz com singularidade. Singularidade é alguma coisa que tem que estar subsumida à política. A universalidade daquilo que rege nossos princípios, nossos valores dentro de uma determinada nação, dentro de um determinado Estado, ele é alguma coisa que tem que mediar desejos que por si só não podem, se não se constituir singularmente em função de sua forma vazia. Quer dizer, quando a gente diz lá que a gente tem que ser os arautos e os garantidores dessa espécie de singularidade do desejo, a gente precisa entender que a gente está falando de alguma coisa muito pontual, por definição precária. Quer dizer, pessoas que desejam livremente precisam entender que o seu desejo ele está, de alguma forma, mediatizado numa sociedade e que o que você vai desejar vai ser alguma coisa que vai ser reflexo de uma conjuntura, de uma conquista de uma sociedade, em que você pode, às vezes, dizer que você não quer determinado carro, mas você quer outro, mas que tem trabalhadores construindo carros para você desejá-los. Quer dizer, isso é fundamental. O desejo é alguma coisa que é, obviamente, o motor de todo o nosso pensamento dentro da psicanálise, mas ele é, por definição, precário. Por quê? Ele só se mediatiza, ele só se relativiza em função da nossa interação com os outros, da nossa constituição dentro de uma determinada maneira de entender um determinado mercado, uma determinada fronteira, uma determinada sociedade onde eu atualizo meus desejos, sejam eles quais foram, em relação com os outros. Então, assim, a luta, ela jamais pode ser pelo vazio do meu desejo, mas pela concretude das minhas relações. E esse é o ponto fundamental que deveríamos ultrapassar, mesmo querendo ser aqueles garantidores de uma forma vazia do desejo. Até podemos ser, mas a gente não pode ser ingênuo de achar que essa nossa raiz neoliberal ela pode andar solta, sem nenhum tipo de crítica. Ela precisa ser criticada, porque ela é extremamente violenta, porque só quem é rico pode, de fato, colocar na testa que consegue ter um desejo vazio. Pobre não, pobre precisa se alimentar, precisa de um conteúdo para a sua forma vazia da sua vontade. Então, esse tipo de truísmo, de coisa que a gente repete a torto e a direito, como se fosse a fina flor do pensamento, como se o Freud tivesse descoberto, digamos assim, a essência da humanidade, como se ele tivesse mostrado, olha, o homem é mau, tá? Ele não é bonzinho, então a gente não pode querer o bem. Ora, isso daí não tem absolutamente nada de novo, né? A novidade, ela já está dita há muitos e muitos anos, é o que fazer com esse mal. E isso retroage em função de uma determinada concepção de política, de polis, de Estado, né, de convívio, com leis, com arbitrariedades, com autoridades, com gente mandando em outras, porque determinadas coisas têm certos limites, né, com controle, né, mesmo que de saber e prática. Acho que pois é, mas é isso, é por isso também que é muito perigoso, né, essa espécie de associação que está sendo feita, né, entre esse ideal de democracia, né, e isso que se diz que é a circulação livre da palavra, né. Esse tipo de associação é muito estreita porque, justamente, quando a gente entra numa dessa, nós estamos a 2 passos de seguir aí os caminhos do nosso colega Monark, né? Essa história de que só falei do nazismo aqui, né? Então, por que eu não posso falar aqui do nazismo, né? Por que eu não posso defender aqui um partido nazista, né? Como assim, né? Como assim vocês querem ferir a minha liberdade de expressão, né? Então é esse tipo de coisa, né? E é impressionante o quanto, por estarmos tão orientados por essa perspectiva liberal, né, vazia do que é essa tal de liberdade de expressão, a gente acaba transpondo uma série de situações clínicas para o corpo social e não entendemos como é que as coisas de fato funcionam, né? E aí entramos nessas roubadas aí, né? Sim, de fato não levar a sério essa ideia, né, de livre expressão do seu desejo, que isso tem consequências, né? Como o Augusto também falou, a expressão da minha vontade depende com que isso, para que isso possa aparecer em sociedade, depende com que o outro também possa fazer algumas coisas e isso a gente possa entrar num certo acordo. É problemático não parar para minimamente pensar nisso, né? Só ressaltando isso que vocês falaram, né, que eu acho importante da gente lembrar que isso que se mantém, né, num certo discurso dominante
isso não se mantém sem isso que a gente está ressaltando aqui, que é essa disputa, né? Uma disputa pela verdade, uma disputa por espaço. Ou seja, essa disputa sempre esteve, né, na psicanálise, e isso é importante. Então, quando, né, há, por exemplo, essa graduação, né, esse bacharelado em psicanálise, a gente vê ali, né, como começa a haver ali diversos, um certo movimento, né, que se coloca mais ativo nesse momento dos psicanalistas, tentando justamente ali fazer a manutenção desse discurso, né, tentando fazer a manutenção disso que já está, e algo interessante que é sempre numa tentativa de discutir uma não regulamentação, né? Ou seja, que se regulamente ou não, isso realmente é necessário se discutir, e se discutir de uma forma aprofundada, né? Isso que o Augusto trouxe como universal, né? E universidade, né? Isso que se discute, quais são os interesses, né, disso, de um certo bacharelado numa universidade privada e numa universidade privada que tem um certo ideal ali, né, do que é uma universidade. Então tudo isso, né, é algo a ser questionado profundamente. Mas quando a gente toma, né, numa dimensão de que vamos discutir a não regulamentação, isso já é feito de uma forma a convocar, né, a grande maioria, né, para ter essa convicção da não regulamentação. Né? Ou seja, não há alguma coisa ali a ser discutida, mas a ser mantida. A discussão, né, a tensão que advém, né, de uma disputa é neutralizada. Né? Eu acho que isso que a gente tem que estar atento, porque é disso que se trata o campo, de disputas. E às vezes acontece, né, de haver críticas a quem começa a fazer uma certa crítica, né, a um certo modelo, uma certa estrutura de formação e de instituição psicanalítica, recebe críticas de que se está questionando, né, uma certa doutrina, ou se está questionando os mestres para querer se colocar no lugar, né? E se perde a dimensão de que quando há uma disputa pela verdade, uma disputa por um certo discurso, esses discursos não são equivalentes. Eles não têm a mesma qualidade. Então é disso que se trata. A gente precisa poder pensar na qualidade dos discursos que estão aí. Porque se a gente vai tomar, né, partido numa certa disputa, a gente precisa ter ali clareza do que cada um está propondo e de como ele se sustenta. Eu só acrescentaria ou reforçaria a tese de que nós, assim, fazendo um advogado do diabo aqui, a gente poderia assumir que a psicanálise, portanto, é um saber artesanal. A psicanálise é um saber tradicional, que envolve uma certa concepção dogmática e religiosa, se a gente quisesse. A gente poderia muito bem seguir esse caminho. A gente poderia dizer que a psicanálise, portanto, ela faz alguma coisa da ordem da arte, que, aliás, muitos de nós falam isso, e que, portanto, definitivamente, ela que de fato se coloca à margem, né, pelas bordas aí, né, e que, portanto, não deveria ter qualquer tipo de pensamento público sobre a sua inserção nos mais variados ofícios que são publicamente pensados e gestionados, né, geridos. Né? A gente poderia assumir isso com muita agudeza, dizer, bom, é uma defesa que pode se fazer, olha, a psicanálise é uma religião, a psicanálise é uma seita para quem, só quem pode fazer psicanálise, ser psicanalista, é quem deita num divã de couro escuro e não claro. Né? Poderíamos fazer isso. Agora, isso é uma defesa vã, na medida em que a gente, de fato, reconhece que os psicanalistas estão inseridos nas mais variadas instituições de bem público. Quer dizer, os psicanalistas ocupam as universidades, às vezes, em grandíssimo número, e às vezes ocupam as instituições de saúde mental, e às vezes elas estão completamente aparelhadas por psicanalistas, a ponto de você ir para uma instituição de saúde mental e você é enfermeiro e tem que ter uma supervisão com um psicanalista falando de gozo mortífero. Então, nós ocupamos o outro bem público, que é a mídia, nós ocupamos tudo isso. Nós temos que dar recorrentemente, em tese, né, justificativas da nossa cientificidade para o bem público.
Quer dizer, se você for pegar, por exemplo, na França, agora, como me contaram, a psicanálise está em baixa, enfim, já há algum tempo. Já há algum tempo a ela, cada vez menos direitos ela tem, então ela acaba se sobrevivendo em função de uma elite que pode pagar, de uma mercadoria de luxo, né, que é a análise pessoal. Agora, nós no Brasil temos um contingente de psicanalistas antigos e informação enorme. E temos a inserção pública, no bem público, de psicanalistas, de pessoas que estão pensando coisas com uma determinada doutrina. Né? Então, as pessoas dentro de universidade pública e dizendo que não é para estar em universidade pública. Que coisa esquisita. Então, portanto, então isso inviabiliza, digamos assim, uma psicanálise de cunho religioso, de cunho artificial, artesanal, né, para ser mais claro. Né? Então, é isso, assim, a exigência, e por isso que eu acho que o artigo do Érico é muito bom nesse sentido, é quase como uma constatação real da coisa. Quer dizer, olha, vocês estão por todos os lados, por que vocês não querem pensar publicamente o seu ofício? Ou então, alguma coisa na ordem do tipo... e esse é um ponto interessante que vale a pena insistir. A gente tem por todo lado, às vezes, e isso pipocou nesses últimos dias, colegas dizendo, pô, mas vocês são uma elite. Não, não somos uma elite, nós temos bolsas, nós temos clínicas sociais, nós temos clínicas, tais instituições têm clínicas sociais, sabe? Ficou um jogo de espelho em que um ataca e o outro defende em função de uma certa concepção moralista. Olha, essa concepção ela não pode avançar se a gente não reconhecer um compromisso público e regulamentado da discussão como um problema do nosso país. Então, assim, se a gente não puder avançar e pensar alguma coisa que já dissemos anteriormente, a psicanálise como um problema de um trabalho, de um trabalhador, que não adianta você querer cobrar, você reclamar de que alguém cobra R$80, se a pessoa às vezes não tem dinheiro para se alimentar ou para pagar suas contas, ou seja, problemas de um trabalhador comum. Né? E isso só é pensado em função de uma concepção legislativa, ou seja, isso só é pensado em função de uma categoria que reivindica direitos. Então, veja, se a gente não conseguir ultrapassar a barreira da moral, em que, olha, é sua responsabilidade moral ter cotas, tá? Se a gente não conseguir fazer disso uma determinação, porque trata-se de justiça, e não tão digamos assim, e não tão de uma questão de melhor, do que eu suponho subjetivamente que é o bem, não, isso trata-se de um problema ético, ou seja, de problemas institucionais. Então, se a gente não puder pensar isso, ultrapassar esse domínio, a gente de fato vai continuar com uma querela de jornal, com uma querela de um diz que, não, a gente já resolveu esse problema, não, mas tem outro, não, mas isso aí a gente já, não, a gente não é uma elite, não, sabe? E aí, realmente, a gente vai seguir, talvez, sendo otimista, talvez mantendo essa virtualidade que nós temos, de jovens que estão entrando na psicanálise, estão às vezes questionando um pouco mais, ou sendo um pouco mais pessimista, de fato a psicanálise vai recrudescer, vai virar de fato um artigo de luxo para a Global pagar o que paga, ou para deputado ou senador pagar o que paga nas suas análises. E é isso. Né? E é tão somente isso. Então, falar de justiça é, de fato, reconhecer que nós temos um problema que é destruir uma concepção de privilégios e de uma mercadoria de luxo e fazer do nosso campo uma disputa aberta por direitos e deveres. Outra coisa além disso, não é nada. Pois é, né? Porque você está falando isso aí, eu lembrei daquela citação, né, que circulou aí um dia desse, né, que eu peguei até aqui, que é de uma colega aí, de um livro chamado Psicanálise e Psicoterapia, né? E ela diz até o seguinte, eu vou até trazer aqui para a gente destacar um pouquinho, que ela fala: quando aceito alguém em análise sem pagamento, estou doando a psicanálise. Ou melhor, doando à psicanálise uma parte daquilo que ela me deu, e assim a enriqueço. Não dou apenas como se fosse uma esmola. Acho muito interessante isso, não dou apenas como se fosse uma esmola, né? Mas um tempo não remunerado financeiramente a um paciente, se posso doar, é porque recebi. E isso é algo que posso sustentar perante o paciente a quem proponho um tempo não mercantil. Palavra do Senhor, graças a Deus, né? Porque é justamente isso, né?
é uma questão moral, né? É uma questão moral, né? Como é que a gente vai falar de direitos aqui, né? É impossível, né? É impossível falar de direitos aqui se essa questão, por exemplo, de um pagamento gratuito entra nessa esfera, né? De que eu vou doar o meu tempo porque eu recebi, né? E dentro da psicanálise tem muito esse discurso filantrópico, né? Esse discurso que de alguma maneira depende de alguns agentes em específico, né? Para poder se manter. Né? Então, se vocês lembrarem lá das clínicas públicas do Freud, né, da tal da Viena Vermelha, ela começou justamente por filantropia. Né? Ela começou por filantropia e aparentemente os nossos colegas querem que continue assim, né? Filantropia, direitos não, né? Filantropia sim. E também serve como esse tipo de argumento filantrópico serve como justificativa para dizer que a psicanálise não é elitista. Olha, eu não sou elitista porque eu atendo pessoas, umas 3 pessoas ali de graça. Então, como pode você dizer que eu sou elitista? Também é uma autopromoção. Não, lembrando, né, que a filantropia, né, é uma estratégia, até naquele livro, né, do Mark Fisher, que fala ali, né, sobre o discurso capitalista, como de certa forma ele coloca, né, a filantropia ali ligada a uma certa estratégia capitalista, né, justamente para fazer essa manutenção de algo que é uma demanda, né, ou seja, se demanda que um campo, que um discurso faça algo para inclusão, e essa inclusão é feita através desse movimento filantrópico onde não se precisa mexer nas bases, na estrutura. Ou seja, o discurso vai se manter e você vai incluir ali poucas pessoas para que isso seja abafado, para que deixem de demandar por isso, por direitos. E lembrando também que o filantropo é aquele que é rico. Ele faz filantropia porque ele é rico. Mas esse é o ponto, né? Quem pode... E aí fica fica uma discussão segmentada da questão, porque quem pode dispor de horários de atendimento pode abrir mão de determinado dinheiro, né, na sua conta. E isso é só isso, é a isso que se resume a questão, porque de fato a gente não pode realmente pensar, né, para além e entender o necessário, né, para se pensar a autonomia financeira dentro de uma determinada categoria que reivindica por direitos, como trabalhador. Então a psicanálise ela fica nesse vácuo aí, no meio, é um vacúolo dentro da República. Tem essa gente que se sustenta em função, obviamente, de um determinado tipo de prestígio e de poder midiático e de poder de inserção cultural. Quer dizer, a psicanálise, de fato, tem uma inserção muito forte dentro das culturas, de uma maneira geral, mas da nossa cultura, em que a gente, ao tempo todo, tem psicanalistas sendo convocados a dizer coisas psicanalíticas sobre a República, inclusive, não só sobre o que fazem, né? Então há um grande apelo midiático que sustenta uma certa posição para além do apelo institucional de psicanalistas que gozam de determinadas direitos e deveres dentro de seu ambiente de trabalho, que às vezes é público. Então, para além disso, a gente ainda tem o fato que eu já mencionei, que é isso, que os psicanalistas estão inseridos e ganhando bem nas universidades, né? Então, assim, fica, então, há um juízo subjetivo e pessoal, porque ele não se ultrapassa desse campo moral e subjetivo, fica um juízo subjetivo e, às vezes, subjetivo diante institucional, porque isso também é possível, porque isso, a instituição ela se junta e fala, a gente precisa ter bolsa, porque está todo mundo pedindo bolsa agora. Mas é de ordem subjetiva, quer dizer, não ética. E fica nesse âmbito, mas para quem pode? Quer dizer, para um analista que pode abrir mão de receber uma grana e, às vezes, está sentado numa praça ouvindo pessoas. Quer dizer, como se, e o mais espantoso dessa questão é como se essa coisa de, às vezes, atender por clínica social ou na praça, como se isso subvertesse uma lógica do capital, como se isso tivesse confrontação com uma certa lógica de dinheiro, como se o dinheiro na psicanálise fosse alguma coisa que tivesse a parte da lógica de mercado. Então, ou seja,
a maioria dos argumentos que envolvem uma concepção de política, de mercado, de direitos e deveres, a gente tem instrumentos teóricos para fazer frente a isso. Como se a gente tratasse o dinheiro como essa coisa, como fezes, como quis o Freud, isso subvertesse uma lógica capital. Pelo contrário, isso só aumenta a disparidade entre psicanalistas que podem se sustentar e psicanalistas que não podem, e, portanto, às vezes abandonam a psicanálise porque, de fato, não tem paciente, não tem como pagar seus estudos, não tem como pagar sua análise pessoal, não tem como pagar sua supervisão, e abandonam, porque reconhecem na carne o elitismo. Né? Na carne vem o peso dessa tradição. Né? Agora, só lembrando, né, que a gente está discutindo aqui essa questão, e a gente não está dizendo ali que não seja importante o atendimento, né, que se diga social, né, esse nome a gente já até fez certas críticas, né, mas que haja isso, né, o que a gente está dizendo aqui é que realmente não é isso que vai mudar a estrutura, a gente poder, né, ter críticas também a esse tipo de funcionamento, que é um funcionamento, né? A gente sabe que a clínica social é um funcionamento que é colocado para quem está começando a formação, né? Então, quem está começando a formação, já em estágios de psicologia, muitas vezes já é esse que faz atendimento social, clínica social. Ele se forma, muitas vezes, continua muito mais ligado a essa clínica social do que quem já está há mais tempo, né, nessa formação piramidal, como a gente diz, né, e é como se a partir do percurso, né, quanto maior a experiência, menos clínica social essa pessoa precisará fazer ou irá fazer, né, é assim que a nossa formação funciona. Então, isso também é uma questão, porque esses que estão começando são justamente esses que não têm como pagar as suas contas, né, e é colocado para eles que são esses que devem arcar com a clínica social. Então, a gente vê como a nossa formação, né, funciona e como isso dificulta ainda mais no momento ali que não sei, né, acho que quem aqui dá supervisão, né, já deve ter passado por isso, que é essa questão do como cobrar, né? Não é falado, isso não é discutido dentro do nosso campo. Como cobrar, como, né, trabalhar essa questão do dinheiro. E aí a gente também vê, né, muitos né, pegarem essa questão ali do dinheiro dentro do campo, tratando nessa dimensão mais empresarial, empreendedorismo, né, justamente porque fica um vácuo de um assunto que não é tocado, que não é comentado, e todo mundo com muita dúvida sobre o que fazer sobre isso, e aí a gente tem, né, discursos ali que vão pegar isso e trabalhar da forma como melhor, né? Esqueci a palavra. É porque a solução é uma planilha, Camila, tá bom? Então, você tem um problema, você não sabe como cobrar, essa questão é uma questão obscura para o nosso campo. Deixa eu mostrar para você aqui uma planilhinha, que aí você vai saber como cobrar, você vai se organizar financeiramente, né? Então, isso tudo, pessoal, é engodo, tá bom? É engodo, porque é justamente a gente vai mantendo cada vez mais distância das reais questões que envolvem tudo isso que a gente está colocando aqui, direitos e deveres, né? Uma concepção de justiça forte para a gente, né? Outro aspecto que valeria mencionar é não só a qualidade e uma concepção de garantias mínimas de condições de trabalho, mas também o fato de que aquilo que a gente faz, ou seja, lidar com determinadas formas de sofrimento, também tem a ver com a maneira como a gente entende como esse sofrimento é relativo e reflexo de uma estrutura social. Quer dizer, demandar que a formação, para ser mais justa, ela precise incluir e ser responsável em função de determinadas demandas sociais, como raça, classe e gênero, para citar algumas, e as mais importantes, talvez, exige que a gente reconheça que o objeto do nosso trabalho e a especificidade da nossa ação seja relativa não tão somente a aspirações de uma determinada tradição, mas que seja reflexo também de uma concepção política. Quer dizer, de uma concepção de todo, de uma concepção de uma instituição que nos ultrapassa em muito. Então é isso. Quando a gente demanda, se insurge contra a psicanálise e mostra que, olha, a psicanálise reproduz determinadas formas de opressão e que, portanto, a psicanálise deve se dobrar e se repensar
para poder corrigir, às vezes, defeitos que estão na raiz do nosso pensamento. Basta abrir, por exemplo, Porque a Guerra, do Freud, que é um texto assim abominável do seu ponto de vista teórico-normativo. Basta abrir textos como esse que a gente vai ver na raiz dos problemas valores e juízos que estão emprenhados dentro da nossa comunidade, que precisam de fato ser repensados e reestruturados. E isso, digamos assim, é em função do reconhecimento de que, às vezes, a psicanálise não pode mobilizar forças para poder fazer essa crítica. E essa crítica, de fato, ela acaba vindo de fora, de populações que estão inviabilizadas, que estão oprimidas, que estão, de alguma forma, requisitando um espaço seguro para poder estar e se pensar dentro de si mesmo e, às vezes, dentro de uma determinada sociedade. Então, é preciso reconhecer que a psicanálise ela tem um certo limite conceitual dentro do seu aparato técnico e ético, e que, portanto, ela precisa necessariamente requisitar um reconhecimento público da sua normatividade para que possa reparar problemas dessa própria normatividade. Quer dizer, quando alguém diz que os psicanalistas são transfóbicos, por exemplo, é uma crítica embasada dentro de uma determinada concepção moderna de que o problema ele não pode mais ser colocado para depois. Ele precisa ser resolvido agora. E, portanto, ele deve dobrar a psicanálise inteira a fim de que ela possa, portanto, reconhecer o seu lugar no bem público, porque é onde a gente está. Porque justamente nós tratamos com uma forma de sofrimento que é isso aí, que é a contradição do bem público, que é a contradição da família, que é a contradição da sociedade de mercado, que é a contradição das nossas concepções jurídicas de sociedade, que é a contradição das nossas formas de governo. Então são todas essas contradições que, de alguma maneira, elas são expressas dentro e encarnadas na individualidade com que a gente lida. Então, assim, mais uma vez, a formação precisa ser repensada em função não do seu aparato imediato, mas de alguma coisa que a ultrapasse muito. Em última instância, em função de uma concepção de política, que possa, portanto, dar definições melhores de justiça. E uma coisa que me lembrou isso, né, é quando você falou ali, né, dos psicanalistas transfóbicos, quando há, né, uma demanda por esse movimento do PsiSafe, né, que são esses psis seguros, né, que você poderia procurar ali justamente para você ter essa segurança de que você não vai ser violentado, né, por exemplo, numa análise. A crítica que se faz a isso por parte dos psicanalistas é de que se está querendo uma identificação ali, está querendo se formar ali esse movimento, esse grupo, né, e isso é alguma coisa que o psicanalista ele não pode sustentar. Né? Então, como justamente a demanda que se faz, né, social por uma segurança, né, ou por uma não violência é respondido nesse âmbito ali de que o grupo é esse que não pode se sustentar, que deve se desmobilizar e, portanto, o analista é esse que não pode oferecer certa segurança, né, ou certa garantia, enfim. Então é isso, galera. O papo sobre a formação ainda é longo, é extenso. A gente trouxe algumas posições nossas aqui para poder, talvez, começar a tentar ter um debate, né? Porque tudo que foi falado aqui precisa, né, ainda ser conversado. Precisa, antes de tudo, criar-se uma consciência de classe entre os psicanalistas. E estamos aí na luta pela revolução. Muito obrigado por quem escutou até aqui e até o próximo BordaCast.